Fala galera, hoje o nosso assunto é sobre escaladores. Quem são esses caras que escalam montanhas como ninguém? A gente vê bastante nas voltas, Giro, Volta da Espanha, Tour de France, os destaques geralmente pro tipo de característica de ciclista que é de escalada, né? Porque são provas que tem muitas montanhas com uma altimetria absurda, muito tempo em cima da bike, e aí quem geralmente tem uma relação peso-potência melhor acaba se destacando. O que é uma relação peso-potência? É a quantidade de watts que o ciclista gera em relação ao seu peso, né? Então, quanto mais leve você é, menor o seu arrasto, né? Menos força você precisa fazer para escalar uma montanha. Então, por isso que os escaladores geralmente são bem magrinhos, bem levinhos. Tá bom. Além de fortes, obviamente, porque eles precisam manter uma característica do escalador, diferentemente do sprinter, né? Eu falei do sprinter no vídeo anterior, que o sprinter tem não se preocupa tanto com FTP, com relação peso-potência, né? Muito mais potência máxima. E o escalador, ele se preocupa muito mais com a sua relação peso-potência. Por quê? Porque ele precisa manter uma potência alta, muito próxima ali do seu FTP, né? Que é o seu limite ali, o seu limiar, é muito próximo ali de 100%, né? Então, quanto mais leve ele é e quanto mais capacidade ele tem de rodar nesse limite, mais ele se destaca. Então, essa é uma característica de escalador, que muitas vezes também o escalador, ele acaba sendo o capitão do time, principalmente em grandes voltas, que são essas voltas de 20 dias, né? Com bastante montanha, porque ele que geralmente é o cara que vai disputar as primeiras colocações ali na classificação geral. Então a equipe trabalha geralmente pro escalador. O que muda nessa história toda? Quando a gente está falando de grandes voltas, né, existem vários tipos de percursos. Existem os percursos de montanha, que acontecem em sua maioria e são esses percursos que tiram tempo, né, que faz o ciclista ganhar mais tempo na classificação geral, mas também tem os percursos planos que são para os sprinters, como por exemplo a camisa Ciclamino do Giro de Itália, que o Sagan pegou, e ele conquistou essa camisa pela quantidade de pontos que ele acumulou durante toda a volta, o Tour, né? Aliás, o Giro. Volta da Espanha, Tour de France e Giro de Itália. Então, em algumas das etapas, o capitão é o sprinter. Por quê? Porque o terreno é plano e ele vai bater a chegada e ele também precisa somar pontos. Nas outras etapas de montanha, o capitão é o escalador. Tá? Então isso muda, como eu falei, de acordo com a característica da prova, com o percurso e quem vai ser o ciclista que vai para a chegada, que vai ganhar. Mas voltando a falar do escalador, então ele tem essa característica, né, de ser mais leve, de aguentar um power assim um pouco mais alto ali, quase no seu limiar, por mais tempo, né? E técnica de subida também é super importante. O cara também precisa ter essa característica de escalador. Não adianta só ser leve, né? Se ele não tiver essa característica e não treinar para isso, ele também não vai se desenvolver bem. Então é um ciclista que é muito mais, de repente, valorizado até, né, em sua característica do que outras características. E eu acho isso um pouco de injustiça, tá? Porque às vezes eu vejo as pessoas, principalmente no amador, né, falando assim, aquela menina pedala muito, aquele cara pedala muito, isso aqui é só porque não é pouca coisa. Ele escala bem uma montanha, mas existem muitas características que são muito importantes também no ciclismo como um todo, né? Passo, né, que é o contrarrelógio, o gregário, como eu já falei deles, o sprinter para fazer a chegada. Então, cada função ali é super importante e relevante para o sucesso de uma equipe. Então, não dá só para valorizar um, valorizar outro. Eu acho que a gente tem que olhar as características e saber separá-las, né?
Saber separá-las e entender, principalmente, acho que o mais importante de tudo é entender, né? Por que que um é escalador, por que que um é sprinter, por que que um é contrarrelogista, por que que um é gregário. E aí você consegue olhar para o todo da equipe e ver o quão importante é esse trabalho. No próximo vídeo eu vou falar sobre o contrarrelógio, explicar para vocês o que é, quais são as características. Então acompanhe aí essa série, espero que vocês gostem e até o próximo vídeo.